Amém. Quero saudar os amados irmãos, novamente na graça manifesta do nosso Senhor. Eu quero poder compartilhar com os irmãos está no livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Eu sei que possa ser que tenha pessoas que não tenham tanta facilidade em decorar versículos, mas se ainda há uma possibilidade de assim o fazê-lo, faça com esse. Decore esses 2 versículos que eu vou ler, muito conhecidos. Eu quero poder extrair uma palavra extremamente importante para nós podermos trabalharmos para a formação da nossa base doutrinária. O texto é Gálatas, perdão, queridos, é o livro à frente, é Efésios, capítulo 2, perdão, é um livro à frente, é Efésios, capítulo 2, não é Gálatas. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, você pode, marque com a sua caneta, marque de alguma forma. Eu queria que você decorasse esse texto. Se você puder decorar esse texto, isso vai te ajudar muito. Decore 2 versículos, versículo 8 e versículo 9, que ele diz o seguinte, versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Vocês já ouviram falar muito desse texto, não já? É um dos textos chaves que nós fazemos insistentemente a leitura dele e a explicação. Ou seja, vocês já sabem, nós já lemos ele inúmeras vezes, mas eu quero trazer algo para os amados irmãos. Eu quero trazer uma palavra que está no contexto desse texto. Ele diz o seguinte no versículo 8, ele diz: porque vocês são salvos pela graça. Entenderam, irmãos? Vocês são salvos pela graça. Ou seja, vocês são salvos pelo favor de Deus. Não foi porque vocês fizeram qualquer nada, vocês foram salvos pela graça. Mas tem uma ferramenta usada pelo homem para alcançar. E a ferramenta descrita no texto é a fé, por meio da fé. Exatamente esse, por meio da fé, eu consigo viver a vida cristã de maneira mais sólida, de maneira mais aprazível, de uma maneira mais esclarecida. A fé, ela me propõe isso, ela me lança a graça. A fé, ela me dá essa condição, mas às vezes as pessoas, elas usam a fé de forma equivocada, como eu tenho fé que Deus vai fazer isso, eu tenho fé que Deus vai fazer aquilo, eu tenho fé que é assim, eu tenho fé. Então as pessoas usam a fé de uma maneira um pouco distorcida quanto à sua originalidade. Por que eu digo isso, queridos? Porque a fé é uma proposta onde se consuma a sua certeza e a sua convicção no hoje. A fé não é algo que se espelha para o amanhã.
é mais ou menos assim. Você pode falar, bom, mas eu tenho fé, eu tenho fé que eu vou para o céu, eu tenho fé que eu vou para o céu, não é? Não, esse fé que vou para o céu não é fé, é esperança. E quem produziu a esperança foi a fé. Então a fé, ela produz o agora. A fé, como muitas pessoas dizem, ó, rapaz, eu vou para a igreja, eu vou converter, né? Eu tenho certeza, mas é amanhã. Pois ele não vai amanhã. Ele não vai. Porque a fé, ela se estabelece no agora. A fé é um ato do hoje, é um ato do momento. A fé é isso, é quando você é produzido a uma profunda convicção. Você pode ler Hebreus capítulo 11, versículo 1, que ele fala a mesma coisa sobre essa condição. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Agora entenda, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Entenda isso. A fé, ela estabelece em si que aquilo é uma realidade na sua vida. A fé, ela traz uma convicção no hoje. Ela traz uma convicção no hoje, mesmo que algo esteja esperando no futuro você. É mais ou menos assim. Nós somos salvos ou vamos ser salvos? O que você diz? Nós somos salvos ou vamos ser salvos? Somos, mas por que somos salvos? Porque a fé, ela já estabeleceu isso na gente. Essa convicção e essa esperança já existe em nós. Mas para muitos cristãos, ou para muitos, né, que têm o princípio bíblico ainda um pouco distorcido, eles dizem assim, não, se Deus quiser eu vou para o céu. Não sei se eu vou, mas se Deus quiser eu vou, né? Se Deus quiser eu vou, se Ele não quiser eu não vou e pronto, acabou, né? Ou seja, é uma condição aonde o sacrifício de Cristo, ele não produziu os sentimentos necessários para a convicção, para a produção da fé necessária. É isso que nós precisamos entender, porque a vida cristã, ela não está no... Ou vocês já ouviram falar daquele episódio de que você está se preparando para ir para o céu? Você está se preparando para ir para o céu? Vocês já ouviram isso? Você está preparado para ir para o céu? Como se isso dependesse da gente. Mas de certa forma, o lançar a fé estabelece algo que não é nosso, mas que foi nos dado. A fé nossa estabelece algo que não é nosso, mas de Deus em nós. Então, não há um ato direto de entender que a fé é algo que vá se perceber como se fosse algo futuro, mas incerto, mas algo futuro, mas certo. Vocês entendem? A fé é isso. E quando nós entendemos um pouco sobre a perspectiva da salvação, aí eu entro no outro campo. Hebreus capítulo 10, por favor. Tem 4 citações desta frase no escrito bíblico. Uma em Abacuque,
uma em Gálatas, uma em Hebreus e outra em Romanos. Nós vamos ler de Hebreus, capítulo 10. No finalzinho do capítulo 10, ele diz assim, do versículo 37 em diante. Só para a gente, o versículo certo é o 38, mas o 37 ele diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. É incrível que parece ser algo até antagônico quanto a proposta do mesmo versículo 6, quanto ao 38 parte A e 38 parte B, né? Porque fala sobre um ato da caminhada da fé e um ato do retrocesso quanto à caminhada. Mas eu quero me atentar, e a gente entra na parte B, mas a parte A, ela fala exatamente sobre esse viver pela fé. E o viver pela fé, ele atribui na gente convicções. Convicções ao ponto que é impossível, está aqui no capítulo seguinte, que fala sobre a fé, mas é impossível a pessoa tentar agradar a Deus sem fé. É impossível nós caminharmos a vida cristã sem a proposta da fé. A fé é a proposta sumária, tá bom? Para se entender, para se viver a vida cristã com essa convicção. Quer comais ou bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ele estabelece um viver cristão agora na centralidade de um Deus, que eu me aproximo dele através da fé, através do crer. Então, se a minha aproximação de Deus é crendo que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, se eu entendo essa perspectiva de fé, naturalmente eu entendo que a minha vida é uma vida de convicções. Aonde eu quero chegar, queridos? Tem um texto em Romanos que ele diz assim: tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, qual é o contrário da fé? É a dúvida. O contrário da fé é a dúvida. O que nós precisamos então viver na plenitude dessa pequena palavra, fé? Eu preciso viver com uma consciência, esclarecida e limpa para viver segundo aquilo que eu tenho aprendido. 1 João capítulo 2, versículo 20 e 21, certo. Essa convicção que descreve em 1 João capítulo 3, versículo 20 e 21, essa convicção, ele diz assim, eu não lembro bem como inicia o versículo, mas ele diz assim: se o teu coração te acusa, é mais ou menos assim, se o teu coração te acusa, sabes que Deus é maior do que o teu coração e conhece todas as coisas. Mas se o teu coração não te acusa, então tem paz diante de Deus.
E o que significa esse acusar ou não acusar? O que significa essa proposta de ter a consciência muito bem esclarecida? Isso é a proposta de fé. É mais ou menos assim. Você sabe que roubar é errado. Todos sabem que roubar é errado, não é, irmãos? Roubar é errado. Bom, mas se você continua na prática do roubo, então você está atuando contra a sua convicção. Se não existe uma luta para vencer aquela tendência natural do pecado em você, pois você acredita que aquilo é mal, e você continua fazendo, desprezando aquilo que você acredita por verdade, então aonde está a fé nisso? O princípio da fé para a salvação é o mesmo princípio da fé para a vida cristã. O princípio da fé para a justificação em Cristo Jesus é o mesmo princípio da fé para a santificação no caminhar em Cristo Jesus. O que nós precisamos entender é que aquilo que foi definido para a gente como verdade, ele precisa ser encarado como verdade, uma vez que ele foi me convencido como verdade. Então aquilo para mim, o contrário daquilo passa a ser pecado. Agora sim, como o irmão Robert falou, para algumas pessoas, algumas construções, elas não são pecados. Elas não são pecados. Aí você pode falar a mesma coisa sobre o fumo. O fumo, irmãos, é pecado ou não é pecado? Aí a mesma coisa como eu posso falar a vocês, né? Tomar cerveja é pecado ou não é pecado? Como que eu posso entender isso? Como que eu posso analisar esse tipo de construção, uma vez que o texto bíblico deixa uma certa lacuna extremamente grande quanto a essa proposta? Diga, meu amor. Ninguém defende ele que até morreu, né? E tal. Mas também fazendo a ressalva de que somos templo do Espírito Santo, o que é certo fazer, né? Nós medimos por isso. E aquilo que é o versículo ponderador, né? Aquilo que o pastor falou, eu não me lembro o versículo, mas que se você julga algo como pecado, você entendeu aquilo como pecado, tem princípio de compreensão que aquilo é pecado, aí de fato você está pecando. Embora o versículo em si, ele não dê abertura para libertinagem, né? Para coisas erradas, como por exemplo, alguém poderia dizer de repente, roubar, na minha compreensão, não é pecado, eu só estou me apoderando, entendeu? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas teve gente já dizendo, né? Já vi crente falando isso, não, mas porque o sinal da TV, ele é aéreo, então ele passa, tu pega entendeu? É algo virtual, tu pode pegar, não é um roubo. Não, é um roubo sim, é um roubo. Porque tudo que a pessoa assiste, tem gente envolvida e trabalhando naquilo, né? Não é algo que surgiu milagrosamente. Então, às vezes, a pessoa usa uma justificativa para pecar, né? E só lembrando, Gálatas capítulo 5, se eu não me lembro o versículo, obviamente, mas que diz assim, que nós não podemos usar da nossa liberdade em Cristo para nós pecarmos, né? Exatamente, então a gente faz tudo e ainda tem um agravante nessa questão do pecado, porque ainda tem o próximo, né? Tem a questão do próximo ainda. Aí fica mais fácil de deixar a nossa discussão gravada lá. A senhora não quer deixar? Dá lá para ela. Essa questão aí também a gente, na palavra que o Alain pregou há uma semana, né? É justamente sobre o livro de Gálatas, que é sobre, parece assim, até uma contradição.
ele fala sobre que Cristo nos chamou para sermos livres, mas ao mesmo tempo escravos de Cristo, né? Então a gente, e essa semana eu estava ouvindo a Bíblia, eu ouvi o livro de Gálatas 2 vezes, né? Refletindo sobre essas coisas, porque assim, se a gente não tomar assim, bastante cuidado na leitura, pode parecer contraditório, mas é justamente isso, né? A liberdade em Cristo e ao mesmo tempo a submissão à vontade do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. A gente só tem que vigiar para não usar desculpas para continuar assim na prática de coisas que agradam a nossa carne, mas que na verdade não seria a perfeita vontade de Deus, né? Existe na verdade alguns princípios elementares quanto ao nosso proceder como cristãos. Aí vamos voltar só para o que é pecado, o que não é pecado, e em função de algumas coisas. Exemplo, alguns cristãos, principalmente na Escócia e países muito frios, o consumo de uísque ele é muito comum. Eles fazem uso de algumas bebidas exatamente para aquecer o corpo. Então, apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, bebe um pouquinho de vinho pela manhã, um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes doenças do estômago. Então, se você olhar um pouco, né, o contexto pessoal, quando se trata do escrito bíblico, você entende que o escrito bíblico ele nos dá um parecer extremamente grande sobre usos e costumes, mas ele ainda é insuficiente na sua... Entende isso aqui, eu não estou sendo aquele pastor que fala que a Bíblia é insuficiente. Eu estou falando do proceder moral, entendeu? Daquilo que eu devo ou não devo fazer. Aí que entra alguns princípios extremamente elementares para definir pecado ou não, em função daquilo que não é explícito, quanto ao que o irmão trouxe para a gente. Primeiro, eu preciso entender que a vida cristã, ela é uma mensagem para quem, irmãos? É uma mensagem para quem? Para mim mesmo, para mim ter a minha própria consciência. Se eu fosse me trancar numa caverna e viver o meu cristianismo dentro da caverna é uma coisa. Se eu viver o meu cristianismo dentro de uma sociedade é outra coisa. Vocês sabem por quê? Porque o próprio texto bíblico ele fala sobre procederes de pessoas que já são esclarecidas de outras que não são esclarecidas. O proceder bíblico ele nos leva a perceber que eu tenho um contraponto vivencial, que é o meu irmão. Contraponto por quê? Porque eu vou pensar uma coisa e ele vai pensar outra, em certos assuntos descritos na palavra de Deus, que são assuntos que não têm uma claridade, né? Que aonde são princípios maiores que vão reger. Aqui diz que você deve ou não dar cheque sem fundo. Onde é que é escrito? Nem tinha isso, não tinha cheque isso. Mas existem princípios como você deve amar o seu irmão como a si mesmo. Ou seja, a lei, né, que se resume os 10 mandamentos. Ou seja, que são coisas que vão nortear de forma macro o nosso relacionamento como igreja e como testemunho e como mensagem para a sociedade. Mas isso precisa partir de uma convicção, isso precisa partir de uma postura de fé. Exemplo, irmãos, eu particularmente não tomo vinho. Aí você pergunta para mim, é pecado tomar vinho? Irmão, de acordo com o texto bíblico, não é pecado. Mas por que eu não tomo? Por que eu não faço isso? Eu não tomo nem um golezinho, nem melo a língua. Mas por que eu não faço isso?
porque eu sou, irmão, eu sou guia para muitos. Eu consigo produzir certas construções sem que eu me desvie do foco original, mas muitos não. Entenderam, irmãos? Então, eu preciso ser para a igreja, de alguma maneira, como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ele diz o quê? Sejam, portanto, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todo que é invertido de autoridade eclesiástica, ele se torna isso. Ele precisa ser exemplo. Ele precisa produzir isso no meio da própria igreja. Eu me cobro como liderança, eu me cobro isso. Agora, o viver para com o outro, imagine que você não está numa tribo indígena, você está em Monte Alegre. Em Monte Alegre, se você estiver na frente da sua casa, sentado, tranquilo, um isoporzinho do lado e uma cervejinha em cima do isopor, tendo uma conversazinha com seu discípulo, falando sobre a graça de Deus. E as pessoas vão passando na frente e elas vão falar o quê? Ô irmão, bora tomar uma, irmão. Ou seja, no meio aonde nós vivemos, queridos, amados irmãos, é extremamente importante nós sabermos exatamente que nós somos um espelho para o mundo. Nós somos sal para o mundo, nós somos luz para o mundo. Nós precisamos clarear as suas vistas em meio às suas arrogâncias, né? As suas, eu estou tentando achar a palavra, em meio à sua, como é, falta de conhecimento? Arrogância, não, ignorância, em meio à sua ignorância. Eu preciso chegar a levar a mensagem, e a mensagem que nós levamos para a sociedade precisa ser firmada, muito bem construídas em nós. Por isso que a fé é extremamente importante, para nós vivermos realmente sabendo aonde nós estamos pisando. Somos perfeitos? Não. 1 João capítulo 2, versículo 1. Essas coisas eu vos escrever para que não pequeis. Mas existe a possibilidade do erro, mas existe a possibilidade de nós voltarmos com essa consciência, com a mesma consciência. O filho pródigo foi entendendo aquilo que era certo. Ele foi entendendo, isso daqui é certo, mas ele foi. Mas a sua convicção não era tão grande ao ponto dele fazer a sua decisão. Mas em momento de sua fraqueza, em momento de dor, momento de desespero, de solidão, ele reconhece que tudo aquilo não valeu de nada, e que ele volta para a casa do Pai. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a nossa fé, ela é construída pela palavra de Deus. Vocês entendem? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu conhecer a Deus, quanto mais eu saber sobre Ele, mais esclarecido eu vou ficar. E isso vai me ajudar a firmar os meus passos, a ter mais convicção, irmãos. Entenderam, irmãos? Aí eu não vou ficar naquele grande dilema, né? Dilema mas... E esse dilema é exatamente o que é contrário à fé. É por isso que eu espero até hoje, espero que o meu WhatsApp
caia mensagens o tempo todo de irmãos com dúvida, né? Mas às vezes a gente encontra alguns irmãos que dizem assim: ah, pastor, olha, semana passada eu tive uma dúvida assim, 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 assim. Aí eu fico pensando, semana passada? Por que semana? Passou uma semana? Por que não pegou o WhatsApp, né? Bora conversar, bora essa é a minha função, queridos. É tentar trazer esclarecimento exatamente para trazer edificação e fé para a vida de toda a igreja. É o que nós precisamos fazer. Então, o princípio da fé estabelecida de hoje é para afirmar as nossas convicções. Sim, irmãos, você precisa fazer uma coisa sabendo que aquilo ou é bom ou é mal. Você precisa entender. Aí eu pergunto, como fiz durante a minha vida? Eu comecei a colocar o porquê em tudo. Eu comecei a fazer isso e eu incentivo a todos fazerem isso. Por que isso? Por que o pastor faz isso? Não entendi. A minha esposa falou ontem, ela disse assim: meu bem, você não fez apelo de novo no culto. Eu disse: pois é, meu bem, né? Mas bem, eu não sou contra, não. Eu não sou contra. Eu posso fazer. Eu só não quero, no momento que eu lançar um convite, as pessoas, elas perceberem que eu vou chegar no púlpito e falar mais um salvo. Então, mais um salvo aqui. Irmão, mais um salvo. Não sei, irmão. Isso é hipocrisia de minha parte. Mas essa pessoa, ela está dando o primeiro passo para conhecer a Cristo. O estralo vai acontecer. E quando ela se lança a querer, aí a igreja se lança a ajudar. A igreja se lança a estudar a Bíblia com ela. A igreja se lança a mostrar Cristo na sua graça e na sua grande misericórdia. Chega a tal ponto que o estralo acontece, a conversão se consuma. E com isso, a caminhada cristã, ela se torna realidade. Então, assim, é mais ou menos essas coisas. Hoje, né, assim, falando a vocês algumas questões sobre definições sobre aquilo que é bom ou aquilo que é mal, ou às vezes até dúvidas sobre a intenção nossa em relação a qualquer coisa. Então eu trago a vocês a oportunidade de nós crescermos juntos em fé. Uma das coisas é o princípio da coleta financeira na igreja. Irmão Alain, ele está fazendo 2 cursos, né, irmão? Um pela UBRA de teologia, bacharelado em teologia, e um curso livre pela faculdade reformada de São Paulo. E uma boa parte dos reformados, irmãos, quando se trata da contribuição, adota o dízimo como base oriunda de sua arrecadação. Eles usam isso. Eles usam dessa forma. Muitos usam, muitas igrejas. Agora, o porquê, né? O porquê, eu sei que eu já falei muito sobre isso, mas o porquê dele estar lá e ele ficar lá. E às vezes, irmão, como o domingo passado, eu esqueci de falar. Esqueci, a minha esposa: meu bem, você não falou, você nem tocou no assunto. Pois é, eu esqueci. Porque na minha cabeça, isso é um detalhe. Aí cabe a outros irmãos até a preocupação, né, de me ajudar. Mas por que essa preocupação minha, irmãos? Por que você pode perguntar, né? Por que isso? Irmãos, os maiores escândalos no meio evangélico, eles são quais?
dinheiro. Como se leva uma mensagem exatamente tirando logo da fachada da nossa mensagem os escândalos? É quando nós atribuímos exatamente o valor espiritual nas contribuições. As pessoas olham para o valor espiritual das contribuições e colocam ela como carro-chefe do ministério. Igrejas que pedem 3, 4 vezes no mesmo culto. Mas é importante a contribuição no meio da igreja? Sim, é extremamente importante, porque todos nós somos responsáveis. É extremamente importante, porque é exatamente nesse viés que nós conseguimos caminhar, ir mais longe quanto a nossa pregação, mas quanto também a assistência da própria igreja. É importante, mas por que às vezes eu não dou a importância que deve ser dada? Exatamente por causa desse detalhe da sociedade. Porque eu quero que antes que chegue a mensagem da contribuição, eu quero que chegue a mensagem do Cristo, a mensagem da graça. Mas é importante, claro que é, querido. Cada um de nós somos responsáveis. É meio complicado entender que toda a nossa vivência na terra eu entendo, irmãos, quando se trata do princípio de fé que nós devemos viver na nossa justificação, e isso automaticamente ser conduzido para o princípio da santificação, está relacionado ao que o apóstolo Paulo descreve na sua primeira carta, o amor, né? Exatamente essa relação com o mundo, né? Os bens, há muita coisa disso. Que isso ocorre exatamente o que a minha esposa disse. Se a igreja ela não se importar em pregar contra esse tipo de coisa, né, contra a avareza, contra o individualismo, contra essas expressões, a fé é afetada. Por quê? Porque o princípio do amar ao seu próximo como a si mesmo, ele fica fragilizado. Exatamente porque eu quero mais para mim. Então, existe uma gama de coisas, e prova disso, que o dinheiro é algo extremamente, extremamente, como é a palavra, meu pai? Não é difícil, é assim, sério, extremamente sério, é que o princípio elementar do dinheiro nas mensagens do Cristo sempre for, olha, o rico, cuidado. Falou sobre o jovem rico, falou sobre o que tinha os silos, que fez os silos, que balançou lá na cadeira, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E várias outras pessoas, na perspectiva do muito recurso, gente, muito cuidado. Cuidado com o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que faz mal, é o amor a ele. Então, é exatamente baseado nisso que nós temos essa preocupação. Existe os exageros. Exageros é o quê? Exageros é aquele que diz assim, Deus está mandando você dar tudo que você tem. Deus está mandando você dar o seu carro, né? A sua L200 que você comprou recentemente. Ou qualquer outra coisa nesse sentido. Isso é exagero porque, irmãos, isso é extorsão. A minha esposa, ela falou algo certo. A igreja precisa ser ensinada a produzir as suas doações de forma que o sentimento exista. O sentimento exista para com a igreja, para com a coletividade, para com o serviço no reino. A alegria de poder doar. Alegria. Agora imagine que em nosso meio existe alguém que está passando necessidade e a gente tem que cobrar que ela doe. Não, irmãos. É muito pelo contrário. A pessoa ela precisa ser
conduzida, né, a ser útil quanto à sua produção de vida, mas nós somos obrigados a ajudá-las, obrigados de certa forma como igreja, mas a obrigação ela deve ser produzida com amor, com graça. Mas a gente sempre entende que as nossas doações elas precisam ser em espécie, né, irmão? Não é isso? A gente tem que dar em espécie. Também não é igual lá no Antigo Testamento, que eu colocava no celeiro lá da igreja, né? Não, irmãos, nós podemos produzir a nossa utilidade de todas as formas possíveis. Eu não dou dinheiro, eu não tenho, mas eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Então, assim, o princípio de fé, quando se estabelece para aquilo que eu acredito ser verdade, ele me impulsiona a viver segundo aquilo que eu acredito ser certo. E é exatamente o fato de acreditar ser certo, que eu também não me escondo atrás daquela frasezinha, eu estou fazendo a minha parte, ele que se vire para lá. Não tem gente fazendo isso, irmãos? Ou seja, é o individualista vivendo do seu individualismo. Então, eu dou porque eu estou dando para Deus e ele que se vire para lá. Não, nós somos uma igreja, e uma igreja é uma coletividade. O princípio da fé, ele estabelece os conceitos macros, irmãos, né? E esses conceitos macros é amor, é a bondade, é exatamente todas esses sentimentos que são contrários àqueles adjetivos descritos em Gálatas 5,19, que é os frutos da carne, que a maioria deles, ou uma boa parte deles, é contra a igreja, contra a coletividade. Ciúme, porfia, ira, discórdia, e facções, divisões, que é exatamente o que nós precisamos entender. Exemplo, nós podemos como igreja, firmar as nossas convicções baseado no coletivo. Podemos, irmãos, né? Mas como que isso pode ser feito? Pode ser feito de forma como que todos se tornem responsáveis. Não é só o pastor que vai, né, o pastor agora ele vai pegar tudo e vai levar. Eu falei, não, o apóstolo Paulo falou a mesma coisa. Olha, todo dia da semana, é como se ele estivesse ligando lá para 1 Coríntios, lá para Corinto, né? Não, mas ele mandou recado e disse, olha, façam a coleta e separem 2 pessoas para levarem a Jerusalém. Se eu chegar a tempo, eu vou junto. Se não, deixa que eles façam isso. Porque a responsabilidade é de todos, não é de um só. Nós doamos, nós entregamos, nós ajudamos, nós colocamos a cara lá, nós recebemos todos os esclarecimentos, para onde foi, como foi, para quem, se tem alguém mais precisando, se não tem. O princípio da fé, ele estabelece um senso crítico extremamente forte, crítico. Eu fui muito criticado por ser crítico. Eu fui muito bombardeado por ser essa pessoa assim que não andava na trilha que todo mundo andava. Sabe? Então isso fazia com que não fosse agradável para muitos, né? Ali aquele meu jeito, mas esse meu jeito, irmãos, ele me proporcionou olhar para dentro de mim mesmo e redefinir os meus conceitos de fé. E com isso eu me torno alguém que tem convicção, alguém que não está vivendo a vida só para agradar pessoas. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para trazer a palavra. Tá certo que com o neófito na fé a gente vai com mais calma, mas com o velho na fé a gente vai com mais dureza. É exatamente para a gente fazer jus ao princípio elementar que forma a nossa fé. É isso que nós precisamos.
ela produz, obrigado, ela produz convicção em toda a nossa vida. A fé, ela faz isso, ela entra em todos os aspectos da vida, todos, irmãos, os aspectos da vida a fé entra. Então eu preciso ser confrontado e conduzido em todos eles, cada um especificamente. Então, se você responde para mim, olha, a minha fé nessa área, eu preciso ser esclarecido. Nessa aqui, naquela ali. E exatamente para o que a igreja vive hoje é para isso. É para trazer esclarecimento junto à base doutrinária que rege nossa fé. É para isso que a igreja serve, para trazer edificação à igreja. E para organizar a igreja, né? Instrui, organiza a igreja, como diz a própria palavra, né? Que diz que a chave, vocês lembram? A chave está na mão de Pedro. Né? A ideia da chave, né? Da porta abrir, é exatamente o que a igreja é. A igreja é essa gestora. A igreja, quando eu digo a igreja, não é igreja de instituição, mas a igreja é um ato, é uma pessoa gestora do bom andamento da coletividade. E Deus institui pessoas em meio à igreja exatamente para fazer o governo, para trazer realmente essas decisões que, irmãos, de fato, irmãos, aqui é importante que todo mundo saiba que nós não bebemos cerveja. Entenderam? Mas pastor, não está escrito na palavra. Sim, mas nós entramos em acordo com todo o presbitério e que aqui não tem cerveja. Mas nem um cigarrinho, pastor? Todo final de tarde? Cigarro está proibido aqui. Não pode ter cigarro aqui. Isso daí é horrível, isso daí está errado, a palavra de Deus não fala sobre isso. A igreja, ela tem um poder de trazer ordem, entendeu? Aqueles que foram instituídos têm como trazer ordem, não podem trazer escravidão. Eu não estou dizendo, irmão, é pecado. Não pode fazer. É exatamente por causa da coletividade. Isso tem que ser claramente explicado. Mas é exatamente isso que nós precisamos entender como uma pessoa coletiva. Nós precisamos de direção. Mas a direção, ela é aprendida à luz da palavra, que deve ser questionada. Você sabia que a Bíblia tem que ser questionada? Os textos precisam ser questionados. Mas eu li essa coisa, mas por que está escrito isso? Precisa ser questionado. Daí você vai cavar. E se você tiver dúvida, pergunte para a gente, queridos. Se eu não souber, eu digo, não sei. A gente vai procurar saber. Tá bom? Podemos orar? Mas eu quero deixar vocês, cada um aqui, muito bem consciente quanto ao princípio de fé, da salvação à vida cristã, da justificação ao princípio de santificação. Precisa existir, meus queridos irmãos. Tá? Nisso depende a sua eternidade, tá? É de como você tem visto o princípio da graça de Deus. Soberano, maravilhoso Deus, eu te agradeço de uma forma ímpar. Senhor, estamos aqui neste mundo, estamos sujeitos a tantas coisas, papai, a sermos enganados quanto à perspectiva daquilo que é certo e daquilo que é errado. Estamos, papai, sujeitos, Deus, a cometer torpezas. Estamos sujeitos, papai, a sermos conduzidos por um caminho, Senhor, que às vezes nem sempre está claro, está nítido, está iluminado para nós caminharmos. Mas nos dá, Senhor, a mesma sensatez que o Senhor deu aos bereanos, Senhor, de que eles analisavam a Escritura à medida que Paulo pregava.
Deus, que possamos fazer isso e nos formar como cristãos saudáveis, fortes, como cristãos amadurecidos, Senhor, maduros o suficiente, não só para saber lidar com os falsos ensinos, mas para cuidar e ajudar aqueles que estão começando a caminhada cristã. Senhor, nos ajuda em que possamos juntos firmar nossa fé e ajudar os nossos irmãos a construir a fé deles em Ti, meu Pai, através da palavra, através do relacionamento diário contigo, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos concede graça, Senhor, na nossa caminhada, como comunidade cristã, como igreja local. Nos ajuda a nos organizar, nos ajuda, papai, a definir, Deus, a nossa identidade. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Queridos, tenham uma ótima terça-feira. A semana está pela metade, então tenham uma ótima semana ainda, e que Deus abençoe de uma forma maravilhosa, tá bom?